A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Ela foi criada em 1973 para desenvolver a base tecnológica de um modelo de agricultura e pecuária genuinamente tropical. A Embrapa tem a missão de viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira. Ela tem uma importância enorme para o desenvolvimento da agricultura do nosso país. Gera resultados que impactam positivamente na economia, no meio ambiente e na mesa do brasileiro. A empresa é dividida em unidades temáticas e hoje recebemos aqui, no Itaguaí Debate, a chefe-geral da Embrapa, Agrobiologia, a bióloga Cristiane Oliveira Amâncio. Seja bem-vinda, Cristiane. Eu quem agradeço o convite, Rafael, e toda a equipe do Itaguaí Debate. Nossa, a gente que fica feliz em te receber aqui, ser a nossa vizinha, né? Aqui você está aqui no polo da Rural. Isso, né? A gente fica em Seropédica. Seropédica, né? Está aqui com a gente hoje, é um prazer imenso recebê-la. A história da Embrapa Agrobiologia coincide com a evolução da agricultura orgânica e da agroecologia no Brasil, como pilar pesquisa, desenvolvimento e inovação. Como esse pilar contribui para gerar impactos positivos na sociedade? Na realidade, a nossa história é anterior à criação da Embrapa, né? No país já existia uma rede de pesquisa agropecuária que em um determinado momento sentiu-se a necessidade de ter uma ação mais coordenada, definindo uma estrutura de monitoramento e acompanhamento do impacto dessa pesquisa agropecuária. Isso já era fomentado pelo Ministério da Agricultura, né? Eram órgãos estaduais de pesquisa agropecuária, cada qual na sua temática ou com as suas missões, e a partir desse arcabouço científico que já existia, então, a Embrapa é criada na década de 70. Por que eu trago isso? Porque a preocupação com a sustentabilidade da agricultura e em como desenvolver conhecimento científico que permita gerar tecnologias mais sustentáveis, isso é a prática da Embrapa Agrobiologia desde a sua essência. Então, quando a gente traz para o recorte da agroecologia e da produção orgânica, né, como uma das formas de se fazer agricultura relacionada a essa integração de práticas mais ecológicas, práticas mais sustentáveis da agropecuária, especialmente diminuindo a necessidade do uso de insumos, e esses insumos a gente considera aí principalmente fertilizantes e agrotóxicos, né? Então a agroecologia, a produção orgânica tem esse diferencial com a frente à agricultura convencional, que de alguma forma faz uso desses insumos de origem sintética, e que paulatinamente a ciência agropecuária tem procurado convertê-los em insumos mais sustentáveis. Então a nossa história se confunde com essa história exatamente porque desde do nosso surgimento a preocupação com a geração de conhecimentos e tecnologias mais sustentáveis faz parte do nosso dia a dia, né? Bem, Cristiane, eu gostaria que você explicasse um pouco mais para a gente, definisse um pouco mais o que é a agroecologia hoje na nossa sociedade. Sim, Rafael, é importante, né, dentro desse histórico que você resgata, como parte do processo de avanço do conhecimento que permite que a sociedade, né, cada vez mais acompanhe e otimize a sua existência. A gente sai de um momento em que, apesar de sermos um país muito abundante em recursos naturais, a gente começa a ter consciência, por conta até inclusive do avanço científico, de que esses recursos são finitos. Então, a grande contribuição da Embrapa
não está apenas na disponibilização tecnológica, no final ter uma cultivar ou ter um insumo diferenciado, uma semente, né, um produto. A grande contribuição da Embrapa para a agropecuária tropical e para a soberania brasileira na autossuficiência da produção agropecuária está no conhecimento que ela gera. Então, muitas das pesquisas, é muito comum as pessoas quererem respostas imediatas, né? E no ambiente científico, isso para a gente inexiste. Sim. Então, muitas vezes, um retorno, uma resposta, um resultado, ele vai se aparecer 10 até 20 anos depois de iniciados os trabalhos. Então, o princípio de uma agricultura sustentável passa por conhecer a ciclagem dos nutrientes, conhecer a dinâmica, olhar a produção agropecuária como um ecossistema. Sim. E a interação desse ecossistema num bioma. Então, como é que isso interage? E a agroecologia, em especial, hoje a gente diz que a agroecologia é ciência, é conhecer toda essa dinâmica da produção agropecuária, mas ela não é só ciência. Ela é um movimento organizado pela sociedade de querer um produto diferenciado, de querer reconhecer a importância da conservação dos recursos naturais, dos espaços, e ela também é prática. É prática por conta do dia a dia, do cotidiano da agricultura, né? Nós somos cientistas, pesquisadores, professores, estudantes, a própria sociedade consumindo, mas a agricultura é feita pelo agricultor. A gente olhar para a agricultura enquanto prática da agricultura, que muitas vezes o agricultor não tem o domínio de todas essas informações que a ciência gera, mas ele tem o conhecimento prático, né? O agricultor, ele existe sem ter uma instituição dizendo a ele o que deve ser feito. Mas nós não existimos sem conhecer as estratégias do agricultor e da agricultora na sua prática. Então, quando a gente fala da agroecologia, a gente está falando da ciência agropecuária, das ciências sociais que estão ali para conhecer essa dinâmica dos agricultores, da prática da agricultura em si e da própria sociedade demandando e querendo, né, alimentos mais saudáveis na sua mesa, no seu dia a dia. É legal, interessante isso que você me falou, a questão do tempo, né? A gente é muito imediatista, né, quanto a maioria das coisas, ainda mais hoje na era da informação, a gente quer tudo na hora, a gente quer tudo do momento. Cristiane, em que ponto a gente está em nível de pesquisa a respeito da agrobiologia, né? Em que ponto que a gente está hoje? Hoje a Embrapa, ela trabalha, acredito que ela trabalha com todo mundo, com o pequeno agricultor e com os grandes, né, agricultores. Em que nível a gente está hoje? Onde a Embrapa, o nível de pesquisa que a gente está, onde a gente se posiciona nisso? Bem, a nossa unidade, vou falar mais da experiência da Embrapa Agrobiologia, né? Na nossa unidade, a gente tem algumas correntes temáticas da nossa atuação. A agrobiologia, como o próprio nome já diz, ela tem na sua essência a missão de conhecer e disponibilizar conhecimentos e tecnologias de processos agrobiológicos. O que são esses processos agrobiológicos? Compreender a vida na agricultura, especialmente relacionados ao manejo do solo. Então, nós temos linhas temáticas voltadas para microbiologia, e aí dentro da microbiologia vão discutir questões genéticas, da bioquímica, né, de fungos, bactérias, mais voltados para a fertilização, porque tem também a parte de controle biológico. A nossa equipe tem também especialistas em controle biológico, mas a equipe com maior volume é a equipe que trabalha na parte de fertilização. Então, a gente também tem, além da microbiologia, tem uma equipe voltada para a restauração ecológica, entender os ecossistemas e as necessidades de recomposição
da vegetação, da paisagem, de áreas degradadas, enfim, e os eventuais serviços ecossistêmicos que essa restauração ecológica promove. Temos também um grupo de agroecologia e produção orgânica que tem envidado esforços na transferência de tecnologia e de conhecimentos para ampliar a adoção e a difundir a prática da agroecologia e da produção orgânica, e uma equipe que trabalha, né, mais especificamente com o que a gente está chamando aí de desenvolvimento rural e inovação social, que é como a gente co-desenvolve esses ativos e tecnologias junto com os agricultores para que isso faça mais sentido no dia a dia deles, né? Então, nessa nossa realidade, tem diferentes estágios de desenvolvimento. Por exemplo, né, o melhoramento genético hoje já não se fala, já se fala em edição gênica, né? Não é excludente, mas é uma etapa do melhoramento que visa minimizar, reduzir etapas para que você tenha uma resposta de um produto diferenciado com mais agilidade. Ao mesmo tempo, a gente também tem resultados, tem avanços de conhecimento dizendo que alguns produtos que porventura não se sabia efeito toxicológico, né? Hoje já se sabe. Então, a ciência ela é muito dinâmica. O que é certo, né, é que a gente já sabe que a agricultura sem sustentabilidade e sem reconhecer a importância do ambiente natural para a manutenção da vida é um desafio que coloca em risco a própria prática agropecuária. Então, esse é um conhecimento que é consenso hoje, né? Produzir alimento no país precisa ser com sustentabilidade. A Embrapa está situada aqui às margens da BR-465, antiga Rio-São Paulo, Seropédica. A gente, aqui na região, a gente tem muitos agricultores, né? Na maioria de pequenos agricultores. Uhum. Como é a relação da Embrapa, né, com esses vizinhos, né, com os agricultores da região, os pequenos agricultores? Nós temos um trabalho constante de visitas técnicas, né? Nós trabalhamos em interação importante com as outras organizações que compõem esse ecossistema de ensino, pesquisa e extensão. A universidade, os institutos federais, o Colégio Técnico da Universidade Rural, a Emater do Rio, né? A gente tem um escritório aqui em Itaguaí, muito atuante, as próprias associações dos agricultores. Então, constantemente, quando a gente tem uma informação em vias de disponibilização para o agricultor, que a gente já acha que possa ser difundida, a gente organiza eventos, dias de campo, visitas técnicas. A gente, na etapa anterior, durante as pesquisas, a gente costuma fazer as pesquisas atreladas à realidade da agricultura. Então, a gente tem muitas atividades de pesquisa que são desenvolvidas no ambiente real, com o agricultor. Então, aqui a região, nós temos tanto interação durante o desenvolvimento das nossas pesquisas. Vou citar um exemplo já mais antigo. Há uns anos atrás, a Embrapa, nós tivemos um trabalho de melhoramento genético participativo do desenvolvimento e do resgate de um milho crioulo, o milho Eldorado e o milho Sol da Manhã. Isso já tem um pouco mais de 20 anos. E o nome, né, desses milhos, Eldorado e Sol da Manhã, é por conta de duas áreas de reforma agrária em Seropédico, o assentamento Eldorado e o assentamento Sol da Manhã, porque o trabalho foi feito lá, com os agricultores de lá, na realidade deles. Então, é prática nossa ter essa interação. Nós temos um espaço também, a Fazendinha Agroecológica, que recém completou 30 anos da sua trajetória, que é um espaço de experimentação, mas também de troca de conhecimentos em agroecologia e produção orgânica. Então,
frequentemente nós recebemos visitas, e visitas que não são só de agricultores. Muitas vezes a gente recebe profissionais, recebe escolas para apresentar para as crianças os alimentos orgânicos, agroecológicos, despertar o interesse na ciência, né? A popularização da ciência é um compromisso importante que as instituições de pesquisa e ensino públicas assumem com a sociedade, porque nós estamos inseridos numa realidade socioeconômica mais vulnerável no estado do Rio de Janeiro, e muitas vezes as pessoas passam em frente às nossas áreas e não conseguem imaginar a possibilidade de usufruir daquilo ou dar a sua contribuição um dia. Então, não só difundindo conhecimentos técnicos, científicos, mas também dizendo, olha, isso aqui pertence a vocês, né? E é importante que vocês reconheçam o papel desse espaço e ocupem esse espaço. Um dia vocês também podem estar aqui comunicando com a sociedade a importância de uma instituição como essa, né? É interessante. Eu quando estudava no ensino fundamental ainda, né, eu tinha uma matéria que era técnicas agrícolas, né? Então era assim, a família da minha mãe, nordestina, e sempre foi muito próximo da agricultura, né? Minha família ainda no Ceará, eles plantam tomate, plantam acho que quiabo, e algumas outras hortaliças, né? Lá na região é uma fonte. Então, assim, eu sempre fui criado muito nessa pauta. E interessante, na escola, né? E assim, pra gente era muito, muito legal, porque assim, a gente participava de todo o processo, né? Desde o processo do plantio até o processo da colheita, né? E assim, poxa, era uma alegria, porque a gente levava aqueles alimentos para casa, chegava assim, olha mãe, aqui, olha a cenoura que eu estou trazendo lá da escola, que fui eu que plantei, que eu que ajudei. E isso a gente não encontra mais, né? Hoje as escolas, elas têm muita tecnologia, né, ali como seu recurso, mas não traz essa parte de agricultura. Eu acho que assim, a nossa região ela poderia ter mais incentivos, né, trazer mais isso para dentro das escolas, para que as nossas crianças soubessem, né, da onde os nossos alimentos vêm, como os nossos alimentos são produzidos. E assim, a Embrapa nisso tudo tem um papel fundamental, importantíssimo nisso. Existe, além disso, existe algum projeto de vocês para chegar até as escolas, para chegar até essas comunidades? Inclusive, Rafael, o trabalho que a Embrapa Agrobiologia desenvolve, né? A gente teve alguns momentos de interrupção, mas eu digo que desenvolve porque isso faz parte da nossa história. Ele inspirou um programa na Embrapa toda, em nível nacional, chamado Embrapa Escola. Então, a gente tem por hábito receber escolas, em alguns momentos com uma agenda mais sistematizada, ou seja, com um calendário organizado, com pessoas destacadas para fazer isso, em alguns momentos mais esporádico, atendendo demandas. Mas a gente tem sim, sempre que é possível dentro da nossa rotina, ou vamos até as escolas participar de alguma palestra, de algum evento, ou recebemos escolas no nosso espaço, especialmente na Fazendinha Agroecológica, claro, por ser um ambiente de pesquisa, então tem todo, não é um centro de visitantes, então a gente tem que intermediar as necessidades da pesquisa, capacidade de suporte, momento adequado, né? A idade das pessoas que estiverem indo lá, eventuais riscos ou de danificar o experimento ou da própria segurança dos estudantes. Então, a gente está em área rural, vamos supor, tem um período que tem, da época do ano, que tem muito carrapato. Então é muito legal e tudo, mas as crianças vão sair de lá como qualquer outro espaço natural. Então a gente faz essa triagem, não de risco, algum risco biológico ou risco de vida, não é isso, mas de entender os momentos, o sol, a temperatura. Então nós estamos vivendo aí essa semana de calor, né? Então a gente faz essa triagem
mas sempre que possível a gente está recebendo ou participando de eventos, geralmente em contato com as secretarias municipais ou algumas redes de escola, né, que já nos contatam. Então, nós temos essa preocupação. Recentemente, a Universidade Rural fez um evento chamado Semana Rural. Foi um evento grande que a universidade organizou e nós participamos também nesse momento pedagógico de conversa sobre a pesquisa agropecuária. Então, sim, nós temos essa rotina de eventualmente. Temos, inclusive, em nosso site, lá vocês vão encontrar diversos materiais informativos, que é fruto de um trabalho nosso, da nossa equipe de comunicação, junto com uma rede de pesquisadores, que geraram um conteúdo específico de popularização da ciência para crianças e adolescentes. Nossa, que interessante, bem legal. Essa interação, né? Trazer, assim, mesmo, como você falou, tendo algumas limitações, né? Por conta de ser um local no campo, de ser uma coisa mais, isso é fundamental, principalmente para as crianças terem esse contato, né? Para saberem da onde vêm os alimentos deles. Nós vamos para uma pausa e a gente volta daqui a pouco. Um abraço.